Oi, eu sou a Caro e este é o Contos Andantes, um podcast para falar sobre vida no exterior, curiosidades, cultura e histórias que eu encontrar pelo caminho. E já que eu tô aqui para contar histórias, hoje eu queria contar sobre um cansaço coletivo. Imagino eu que eu não esteja sozinha nessa. Na verdade, eu sei que eu não tô sozinha nessa, porque existe uma certa tendência aí que tá rolando, a gente consegue perceber nas redes sociais e outros meios de comunicação também comentando a respeito, que é sobre o cansaço do perfeito. Eu tô farta do perfeito. E quando eu digo perfeito, eu não tô querendo dizer necessariamente de eu estar cansada do meu próprio perfeccionismo, porque isso é mais do que óbvio pra mim, é bastante claro há bastante tempo. Eu, como uma pessoa perfeccionista, infelizmente, é algo que acaba me paralisando várias vezes e é algo que me faz ficar prorrogando vários e vários planos que eu tenho. Mas nesse caso, o perfeito que eu tô falando é de um modo geral. É uma sensação em relação a tudo e a todos. E o que eu quero dizer com isso? Bom, se a gente levar em consideração que a maioria das pessoas acessa as redes sociais e sendo usuário ou não, sendo uma pessoa apenas ali consumindo redes sociais, a gente conseguiu perceber, principalmente para quem começou a usar essas redes sociais há bastante tempo, e a gente pode dar de exemplo o Instagram. Quem começou com o Instagram há bastante tempo, desde que iniciou, e compara como que tá hoje, a mudança, sim, ela é mega visível, né? Então, no começo, quando a gente tinha o Instagram, era simplesmente um espaço para colocar fotos. Fotos para a gente divulgar para os amigos, mostrar para a família. Não tinha uma coisa assim, preocupação de como essa foto ia aparecer ou ela deveria estar, né? A gente no máximo colocava um filtro lá que já vinha com o Instagram e pronto. E aí hoje em dia virou essa vitrine, né, para mostrar alguma coisa, seja mostrar o quanto você é uma pessoa disciplinada e faz exercício todos os dias, ou que você conseguiu o trabalho dos seus sonhos, ou que você tem a barriga chapada, enfim, a lista poderia ir assim, on and on, né? Então, eu acho que isso também está se aplicando para outras redes sociais, como por exemplo o YouTube, que é uma rede que eu posso tranquilamente afirmar que é a rede que eu mais consumo. Há bastante tempo, assim, anos, eu vim reduzindo bastante meu consumo de redes sociais, inclusive o Instagram, que foi para mim a maior mudança. Mas o YouTube continua sendo a rede que eu mais consumo. No passado era uma rede que eu produzia também. E aí, entre indas e vindas, eu produzia, parava, fechava, cancelava o canal, escondia todos os vídeos, colocava em modo privado, aí voltava, né? Cá estou aqui de novo. Mas eu sempre consumi YouTube. Eu amo ver vídeos no YouTube de diversos assuntos. Claro que eu tenho meu nicho preferido ali, mas é uma coisa que eu sempre gostei. E a mudança, né? O perfeito começou a me incomodar ali. Disso que veio a ideia de eu recomeçar com um podcast, né? Na verdade, esse podcast é um podcast novo, mas não é o meu primeiro podcast. Mas essa foi a ideia, assim, o pontapé inicial para eu gravar o primeiro capítulo deste podcast. Tá, e por que começou a me incomodar? O que exatamente começou a me incomodar? Eu não sei se vocês já perceberam aí no nicho de vocês, no tipo de vídeo que vocês costumam assistir, mas no meu tipo de vídeo, eu consumo muito, por exemplo, vídeos de pessoas que moram no meio do nada e tem uma casinha de madeira. E eu comecei a consumir esse conteúdo antes de mudar para a Suécia, porque sempre foi o meu sonho morar no meio do nada na floresta, numa casinha de madeira. E aí, quando eu decidi mudar para a Suécia, isso fez ainda mais sentido eu pesquisar esse tipo de conteúdo. A partir do momento que eu encontrei uma pessoa que mora na Suécia fazendo isso, começou a aparecer dezenas de outras pessoas também morando no norte da Suécia,
fazendo esse tipo de conteúdo, né? Que é uma coisa mais assim, mostrando o dia a dia da vida da pessoa, rotina, né? Enfim, coisas também relacionadas a do it yourself, como eu reformo a minha cabine de madeira, como eu faço isso ou aquilo, enfim. Esse nicho bem específico, eu comecei a reparar várias coisas e foi a partir dele que os pensamentos começaram a surgir na minha cabeça. Todos esses vídeos que eu andei vendo, as pessoas começaram a replicar as mesmas coisas nos vídeos. Então, por exemplo, todas essas pessoas tinham um drone e sempre que o vídeo ia começar, um vídeo específico desse canal, de uma dessas pessoas, já começava com aquela imagem do drone, né? Então, lá em cima, o drone sobrevoando, aí mostrava a floresta, aí o drone ia sobrevoando assim, a floresta pequenininha lá embaixo, e aí de repente aparecia a casinha da pessoa lá, também pequenininha, e a pessoa dando um tchauzinho assim, olhando, né? Isso é só um exemplo, teve várias outras cenas assim, iguais ou extremamente similares, e eu sei que criativos têm a mesma linhagem de pensamento, né? Eles seguem ali no mesmo caminho, né? É normal ter ideias iguais ou extremamente similares. Não tô dizendo que não tem como isso acontecer, porque a pessoa que pensou isso, ela é exclusiva, especial, ela tem uma ideia mirabolante, só ela vai ter. Só que a gente tem que saber se isso está sendo produzido porque é o que a gente está transmitindo e pondo nossas ideias do mundo do que a gente realmente é, ou se a gente está fazendo isso preocupado com a performance. E aí o que acontece? A gente entra na internet e percebe que a grande maioria das pessoas está ali tentando se inserir em tendências e tentando interpretar um personagem que não é necessariamente ela por completo, né? A internet virou esse grande molde de várias pessoas interpretando os mesmos personagens para caber ali. Sair do personagem é você ser você 100%. E isso dá abertura aí para várias coisas, né? Você pode receber críticas, você pode passar por hate, sei lá. Eu vou fazer a minha culpa aqui, porque eu já caí nessa também. Eu já interpretei personagens para ver se meus vídeos davam algum resultado. Eu já fiz coisas ridículas no YouTube, quando eu era mais nova, principalmente, porque eu tenho canal no YouTube desde 2012, que eu olho assim, hoje os vídeos estão arquivados, né? Ninguém pode ver, só eu, ainda bem. Que eu falo, pra quê? Pra que eu tava fazendo isso? Assim, não sou eu, não é um tipo de conteúdo que eu assistiria, mas muito menos que eu gostaria de fazer, porque não sou eu. Posso até assistir um conteúdo desse, mas não é eu fazendo isso, não cabe. Né? Pra quê, sabe? Aquela vergonha alheia. Então, e eu tenho esse desejo simples, que eu diria até quase inocente, de ter de volta essa internet de antes, né? Eu sei que eu sou uma milênio velha falando isso. Ai, que saudade do passado, né? Eu sou nostálgica mesmo, mas a questão é que eu sinto falta de conteúdos, óbvio, legais, bem produzidos, bonitos, aesthetics, que sejam, mas que sejam reais, que sejam as pessoas e que não seja apenas mais um Ctrl-C, Ctrl-V, uma pessoa fazendo de tudo para se enfiar e caber no molde que não é ela. Simplesmente os conteúdos casuais, os conteúdos reais, odeio essa palavra, mas deu para entender? Aquele conteúdo que você percebe que não foi milimetricamente planejado, que foi roteirizado todas as sílabas e palavras. E isso começou a me gerar, assim, pensamentos, né? Reflexões aqui nessa cabecinha bastante ocupada. E uma das coisas que eu fiquei pensando também é que, na verdade, não era nem só isso que era o meu incômodo principal. O meu incômodo principal começou a ser, na verdade, com o quanto que a qualidade desses vídeos mudou bruscamente, o quanto os vídeos ficaram extremamente profissionais. E aí você deve estar pensando, poxa, mas isso não é maravilhoso? É ótimo ter um vídeo de ótima qualidade, um som maravilhoso. Claro,
eu, mais do que ninguém, não posso jamais falar a respeito disso, porque se eu tô aqui apontando algo, uma reflexão, é porque eu assisto esse tipo de vídeo. E eu não assisto odiando, né? Muito pelo contrário, eu amo esse tipo de vídeo. Eu amo um vídeo, um conteúdo com boa qualidade, com um senso estético maravilhoso, né? A designer em mim, ela aprecia isso, né? E todo mundo, não precisa ser designer, trabalhar com criação, nem nada. Todo mundo gosta de ver o belo, né? Sendo uma imagem, um áudio, uma coisa bonita, né? Que faz os olhos brilharem. Então, é óbvio que não dá para ser hipócrita e falar que, ai, não quero qualidade. Mas o ponto não é esse. O ponto é que eu fui reparando que vários criadores de conteúdo aí, vamos focar aqui no YouTube porque ele agrega o áudio e o vídeo, né? Mas eu poderia estar falando de podcast também, que a gente já vai entrar esse exemplo. Mas sobre o áudio e o vídeo do YouTube, eu fui percebendo que os vídeos, eles estavam parecendo um documentário do National Geographic. Estava parecendo um documentário do Netflix. A qualidade, assim, dava pra ver, tanto porque a pessoa ou mostrava, ou, né, você perceber no mínimo de noção de áudio e vídeo, de audiovisual, equipamentos caríssimos, né, que estavam ali sendo utilizados, câmera, microfone, drone, etc, etc, etc. E não tá sendo gravado com uma TechPix, né, a gente sabe disso. Então, eu comecei a ficar assim, mas espera, eu tô no YouTube... Não é pra ver National Geographic. Também não é pra ver uma série da Netflix ou um filme de Hollywood. Eu tô pra ver pessoas normais, eu, você, criando algo legal, não importa o que seja, né? Aí que começou a me incomodar, é exatamente nesse ponto, porque se eu quisesse ver isso, eu estaria ligando a Netflix ou que seja qualquer canal de streaming, e não indo pro YouTube. Eu acho é aí que começou a perder um pouco esse brilho. E se a gente agora for falar do podcast, por exemplo, a grande maioria deles é dentro de um estúdio, super profissional, com vários microfones pendurados, assim, né, naqueles apoios e tal, com convidados mil, e geralmente pessoas importantes, conhecidas, famosas, enfim. E, assim, novamente, um parênteses... Não quer dizer que tem que ser baixa qualidade. Não quer dizer que você tem que gravar uma porcaria. Essa deve ser a 6ª vez que eu tô gravando esse episódio, porque eu tentei de todas as formas possíveis gravar uma coisa decente. Primeiro o áudio ficou ruim. Ok, então tem que testar outra coisa. Foi a pior parte, porque eu não tinha um áudio bom. O áudio do laptop, que é o que eu tô gravando aqui, é com o meu laptop, não era bom o suficiente. Tive que investir num pequeno microfone que não foi caro, mas eu poderia ter desistido de ter começado simplesmente porque, vendo todo mundo criando e realizando loucamente coisas perfeitas, eu iria pensar, poxa, eu não tô perfeita para começar. Eu, como pessoa, não tô perfeita e a minha situação, o meu equipamento, o meu local de trabalho, enfim, que seja, não é perfeito. Não tá perfeito, não tá profissional, né? Aí que entra o problema, né? De estar cansada do perfeito. É o quanto isso começa a afetar a gente. E me afetou, né? Aí coloca uma carga extra, porque você tá falando de uma pessoa perfeccionista. Então eu olhava tudo isso acontecendo ao meu redor e pensava, poxa, eu queria tanto recomeçar com podcast, eu gostava tanto. Faz meses, anos que eu tenho isso na minha cabeça. Eu quero voltar com podcast, eu quero voltar com YouTube. Só que como? Eu não tenho estúdio e nem quero gravar no estúdio. Eu não tenho um microfone decente. Como é que eu vou gravar um podcast se não vai ser perfeito? E a mesma coisa pro YouTube. Eu não tenho um drone, eu não tenho a melhor câmera do mundo, não tenho microfone de lapela peludinho que todo mundo tem, ou redondinho. Como é que eu vou criar? Como que eu vou colocar minhas ideias no mundo se não tá perfeito? E eu não estando perfeita, entra na situação, naquela parte, que mesmo você tendo todos os equipamentos aí na sua casa, ou vamos supor que eu tenha comprado tudo, né? Mas eu iria começar a ter aquele pensamento intrusivo de agora eu preciso aprender, né? Porque tá bom, eu tenho microfone, ou eu tenho, sei lá, comprou um drone.
eu preciso agora ser profissional nisso. Eu preciso ser radialista para começar um podcast. Então eu tenho que estudar. Eu vou ter que comprar um monte de curso, eu vou ter que ver 50 vídeos no YouTube, ler 5 teses de mestrado sobre áudio, técnica e a mesma coisa para qualquer outra coisa da vida. E eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com audiovisual, nada a ver com YouTube, com criação de conteúdo, com algo que é simplesmente o meu hobby, que é pintura, desenho, ilustração. É algo que eu não monetizo, não exibo, não vendo, nada. É simplesmente a minha terapia, meu hobby. Eu faço quando eu quiser, se eu quiser. Teve um dia que eu cismei que eu queria aprender a pintar com guache, que é uma coisa que eu nunca aprendi. Aliás, eu nunca oficialmente aprendi nada, assim, no quesito ir a uma escola ou ir a um curso, né? Eu sempre aprendi por conta própria, fuçando na internet e tal. Em livros, né, no passado, quando eu era criança. Pois bem, a primeira coisa que eu fiz foi pensar, vamos pesquisar uns vídeos no YouTube e ver o que a galera tá usando, né? E eu vi aqueles guaches, assim, caríssimos, maravilhosos, e a pessoa pintava com primor. Eu falava, nossa, meu guache é uma merda. Eu não vou conseguir nem começar se eu tiver um guache porcaria desse. Então, eu vou lá e passo semanas pesquisando qual é a melhor marca de guache para comprar. Mas aí também, né, não pode ser a melhor do melhor do melhor, né? Afinal, eu não sou uma profissional. Para que eu vou gastar 100 dinheiros em 4 tubos de guache? Não precisa, né? Também é demais. Mas também não precisa ser de menos. Então, você tem que ali achar um meio termo e aí dá-lhe pesquisa. Aí, ok, comprei o guache lá, beleza, não foi nem muito caro, nem muito barato, perfeito. Agora, bora começar, né? Não. Eu descobri que tem que ter um papel específico para isso. Não, porque o meu papel não é perfeito, não é bom. É um papel meia boca, é um sulfitão aí, é um qualquer coisa, é um de aquarela, não serve. Lá vai eu pesquisar a mesma coisa. Ok. Agora sim, agora vamos começar. Vamos fazer uns traços aí e ver o que acontece. De forma nenhuma. Agora eu tenho que aprender a fazer isso. Como é que eu vou pegar um pincel e água e começar? Vai fazer o quê? Rabisquinho? Bolinha? Lá vai eu entrar na internet e procurar cursos de guache ou vídeos no YouTube de pessoas ensinando a pintar com guache. E como você já deve imaginar, eu não fiquei em só um vídeo, né? Eu assisti, 50 vídeos no YouTube. Comprei curso no Doméstica. E aí sabe o que aconteceu? Depois de tudo isso, de meses nessa espera, nesse aquecimento, para que eu estivesse perfeita para começar, para que tudo ao meu redor tivesse perfeito para eu começar, eu perdi o encanto, eu perdi a vontade de começar. Porque foi tanto frustração para eu simplesmente fazer algo que era me relaxar, que eu fui ficando mais estressada e ansiosa e nervosa. E aí, quando eu finalmente decidi pintar, perdi a vontade. Então, isso é para mostrar que quando a gente espera o perfeito de tudo e da gente mesmo, a gente ativa o modo procrastinador perfeccionista e a gente acaba, infelizmente, colocando de lado em stand-by ou nem mesmo começando os tantos projetos legais que a gente tem na nossa cabeça, né? Então a gente deixa de criar, colocar algo no mundo, qualquer coisa, pode ser um texto seu ou simplesmente pintar por hobby, não precisa mostrar para ninguém, ou criar algo nas redes sociais, né? Porque não tá perfeito. Mas perfeito para quem? Qual é o nível do perfeito? E outra, que é perfeito, né? O perfeito não existe, é o clichê do clichê, mas é a verdade. Então, é isso, gente. Cansei do perfeito e é por isso que eu tô aqui. O que eu quero de verdade é tirar, finalmente, as ideias do papel, as ideias que estão aqui dentro dessa cabeça e fervilha de pensamentos o tempo todo. Colocar essas ideias no mundo, seja em forma de texto, de vídeo, de áudio, sem tanta exigência e sem tanta rigidez. E o podcast Contos Andantes nasce disso.
justamente dessa vontade de voltar ao básico, de voltar às raízes. Para quem tá me ouvindo ou me vendo no YouTube, já vou chegar no final aqui, já vou explicar direitinho como que vai funcionar isso, mas existem grandes chances de você ter vindo da minha newsletter no Substack, Contos Andantes. Então eu quero só explicar rapidamente como que vai funcionar, porque afinal esse é um episódio introdutório, é o primeiro episódio do podcast, né? Então é o seguinte, na newsletter, assim como aqui no podcast, né, o assunto vai ser relacionado à vida no exterior, as dores e as alegrias de se morar fora, de ser uma imigrante, histórias, dicas, curiosidades, coisas a respeito da Suécia e de outros países que eu morei. Mas eu acho que a grande diferença é que a newsletter, eu queria fazer uma comparação assim. A newsletter, ela é como se fosse a minha versão de gala, como se eu tivesse vestida assim, né, para uma festa muito legal, muito chique. E é onde eu costumo postar uns textos mais elaborados, que, né, eu levo mais tempo para escrever, eu consigo pensar com calma. Talvez assuntos também mais que exigem, né, um texto, de fato, né, que não tem como eu ficar falando, caso contrário, eu falaria por 5 horas. Já aqui no podcast, é a minha versão, vamos dizer assim, ficar em casa. É a minha versão Adam Sandler, é a minha versão pijama e moletom. É tratar desses assuntos de uma maneira mais leve, mais espontânea, sem muito roteiro, sem pensar demais. É simplesmente pegar o microfone e se eu tô com essa ideia, seja um assunto que eu já tratei na newsletter e eu quero falar um pouco mais, ou um assunto completamente novo, eu vou pegar e gravar, sentar aqui e gravar. É isso. Então é a minha versão mais relaxada e, obviamente, uma versão que vocês vão conseguir não só ouvir, mas também ver, né? Para quem estiver vendo no YouTube, vai ver o vídeo também deste podcast. É nessa parte que eu queria falar sobre isso, é que o áudio vai estar disponível na sua plataforma de streaming preferida, por exemplo, Spotify, se é o que você usa, somente o áudio. Tá? Não vai ter o vídeo lá. Então, se você quiser ver o vídeo, você tem que ir pro canal do Contos Andantes no YouTube. Combinado? Então, encerramos aqui o nosso primeiro episódio do podcast. Nem acredito que eu tô falando isso. Olha o peso que saiu. Gente, como é bom largar o perfeito de lado, né? Como é bom, simplesmente vai lá e faz. Então, se você ficou até o final, eu vou ficar muito feliz se você puder deixar um comentário, tanto aqui no YouTube quanto ali embaixo na caixinha de comentários do Spotify, por exemplo, e deixar o seu review, né? Positivo de preferência, se for negativo não precisa não, mas o positivo eu vou adorar. Então, se você quiser deixar um gostei, um like no YouTube, e eu também ficaria muito feliz se você pudesse recomendar o Contos Andantes para alguém que você goste, seja um amigo, parente, enfim. Pode ser a newsletter, Contos Andantes, pode ser o canal do YouTube, pode ser o podcast. Obrigada por hoje e vejo vocês no próximo episódio. Tchau!